Olá, juniores, tudo bem? Estamos juntos para mais uma investigação. Hoje, a investigação número 8, que vai falar sobre uma tarefa difícil. Nós aprendemos sobre o profeta Isaías na semana passada. O profeta Isaías, ele foi aquele que anunciou o nascimento de Jesus, que teve uma visão do trono, e ele também chamou o povo de Deus a arrependimento. Hoje nós vamos ver a vida de mais um profeta. O nome dele é Jeremias. O nome de Jeremias quer dizer o que o Senhor estabelece. Então Deus estabeleceu Jeremias. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, diz assim, que Deus o chamou desde o ventre da sua mãe para ser profetas às nações. Então Deus tinha um chamado para Jeremias, para ser profeta. Só que Jeremias, ele foi um profeta que teve muitas visões de Deus. Ele foi um profeta que fez muitos atos proféticos, né? Aquele que quebrou o vaso. E ele fez muitas coisas. Só que o recado que Jeremias trouxe para o povo de Deus era um recado muito duro. Deus chamou Jeremias para levar o povo ao arrependimento, porque o povo estava fazendo coisas que desagradavam a Deus. A palavra de Deus fala assim que nós devemos agradá-lo. O mistério de hoje vai falar sobre escolhas, né? Sou uma escolha entre duas opções. Não é fácil decidir. Então este é o nosso mistério. Temos duas opções e não é fácil decidir. Quem sou eu? Essa é a pergunta hoje do nosso mistério. Então o profeta Jeremias foi levantado por Deus e Deus usou Jeremias poderosamente. Só que as pessoas não gostavam do que Jeremias falava. As pessoas não queriam das Deus estava muito triste. Deus falou assim, que se vocês não se voltarem para mim, não se arrependerem das coisas erradas que vocês estão fazendo, eu vou levar vocês para cativeiro, vocês vão ser levados para a Babilônia, né? O povo, o rei Nabucodonosor, ele vai levar vocês como escravo. Que coisa triste. O que Jeremias falou para o povo, a respeito do que Deus queria. O que Deus queria era simplesmente que o povo obedecesse às leis dele, que o povo fizesse a vontade do Senhor. Lá em Jeremias, no capítulo 7, de 1 a 6, diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e disse: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, o que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confie em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Olha que promessa maravilhosa. Deus prometeu ao povo: é só vocês se emendarem, é só vocês fazerem o que é certo. Deixem de adorar a outros deuses, deixem de desobedecer a minha palavra, né? Não venham ao templo acreditando que o templo pode fazer algo por vocês. Só eu posso fazer se vocês se arrependerem. Vocês não vão ser levados escravos pelo rei da Babilônia. Ah, mas esse povo de Judá era um povo de coração duro, né? Eles não quiseram ouvir a voz do profeta, né? A palavra de Deus diz
que o povo continuou fazendo coisas erradas. E o pior ainda, eles começaram a fazer mal ao profeta. A Bíblia fala que os habitantes da terra natal de Anadote, onde Jeremias nasceu, queriam matá-lo. Tinha pessoas lá que queriam matá-lo. Olha que coisa mais triste, né? Deus chamando o povo para fazer o que é certo, para arrependimento, e eles começaram a ter raiva. Os líderes, né, os sacerdotes, se levantaram contra o profeta de Deus. E Jeremias, como ele foi chamado desde criança, ele sempre fez a vontade de Deus. Jeremias, ele não pôde se casar por causa do chamado profético que ele tinha, né? E ele fez a vontade de Deus. Então nós já podemos aprender na primeira pista que nós devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, né? A Bíblia é muito clara que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos sempre fazer a vontade de Deus? E o profeta Jeremias, ele passou por muitos perigos. Olha só o que aconteceu. Uma vez Deus falou assim para Jeremias: Jeremias, pega um rolo e escreve todas as palavras que eu vou te dizer. E Jeremias escreveu as palavras, falando para o povo se arrepender, falando do pecado do povo, para o povo ler, para eles voltarem para o Senhor, porque senão eles iam ser levados para a Babilônia como cativos, como escravos. Mas o povo não quis ouvir a palavra de Deus. E o ajudante de Jeremias se chamava Baruque. E Baruque escreveu aquelas palavras que Deus tinha falado para o profeta e levou aos sacerdotes, e eles leram aquela palavra e depois eles levaram para o rei, né? E o rei pegou aquelas palavras, o rei de Judá, e começou a ler, e na medida que ele ia lendo, a Bíblia fala assim que ele pegava uma faca, rasgava e jogava no fogo, porque era inverno e a lareira do palácio estava acesa. E ele rasgava aquelas palavras e jogava no lixo. Vocês sabiam que antigamente não era como hoje, que a gente gravava as coisas, né, no computador e ficava gravado. Não, aquelas palavras ficavam naquele rolo e eram as únicas palavras que tinha, né? E o rei não quis dar atenção à palavra de Deus. Pelo contrário, ele ficou muito irado, mandou prender Jeremias. E Jeremias, ele foi preso por ter feito a vontade de Deus, né? Então ele passou por muitos perigos na sua vida. E depois que o rei fez isso, olha só o que aconteceu. De novo, Deus falou para Jeremias: Jeremias, escreve tudo que eu vou te falar. E falou ainda mais, falou que Deus não ia permitir que o rei fosse salvo, que o rei ia ser morto e a família dele ia para Babilônia como cativo. E foi o que aconteceu. Jeremias escreveu tudo de novo, Deus falou tudo de novo para o profeta, de novo ele escreveu no rolo e os sacerdotes leram aquele rolo. E o rei mandou chamar o profeta e falou assim para o profeta: olha, Jeremias, as suas palavras são muito duras. O que você tem para me dizer a respeito do que Deus está te falando, né? Na verdade, ele queria que, como os falsos profetas, que Jeremias falasse coisas boas a respeito dele. Mas Jeremias, ele era fiel a Deus, né? E ele pegou e falou para o rei tudo o que ia acontecer, né? Só que mesmo assim, algumas pessoas ficaram muito bravas com Jeremias por causa do que ele tinha feito, da palavra que ele tinha feito, e lançaram o profeta dentro de um poço. E esse poço, ele estava cheio de lama. E Jeremias não estava comendo. Por que ele não estava comendo? Ele não estava comendo porque o povo estava sem comida na cidade. E ninguém levava comida para Jeremias. Só que vocês lembram quem que chamou Jeremias? Lá no começo da nossa lição, desde o ventre da mãe, foi Deus. E Deus levantou um homem, um cativo de Judá, né, que era escravo, que era de outra terra, um etíope,
chamado Edimeleque. E esse homem, ele pegou e falou assim para o rei: tira Jeremias de lá, se o senhor deixar ele lá, ele vai morrer. Por favor, não deixe ele morrer. E a Bíblia fala que Edimeleque pegou, fez uma corda, né? Juntou algumas roupas para tirar Jeremias de dentro daquele poço. Olha só onde o profeta chegou, né? Ficou na lama para fazer aquilo que Deus mandava. Mas Deus, ele deu um livramento, ele deu um escape para Jeremias. E novamente Jeremias teve uma chance, né? Novamente de falar tudo o que ia acontecer. Só que vocês acham que o povo de Deus se arrependeu? Não se arrependeu. Jeremias, ele era conhecido como o profeta chorão. Sabe por quê? Porque ele chorava diante de Deus pelo povo. Ele sentia compaixão, porque ele via o povo fazendo as coisas erradas. E ele queria muito que o povo, Deus estava dando uma chance para o povo, para eles não serem escravos, para eles ficarem na terra. Nós lemos lá em Jeremias 7, para eles ficarem na terra que Deus tinha prometido. Mas que triste, o povo não quis, o povo quis adorar a outros deuses, a outros senhores, desobedecerem a Deus, né? Olha só, então o nosso mistério fala isso, né? Lembra que foi falado? Que tem duas escolhas, né? Qual que você vai decidir, né? A Bíblia fala que nós temos que escolher, nós temos que escolher o que agrada a Deus. Então, este é a revelação do mistério, escolher o que agrada a Deus, né? O povo era só se arrepender dos seus pecados, era só voltar para Deus, parar de fazer as coisas erradas, de desobedecer e agradar a Deus. Então, a vida do profeta Jeremias não foi uma vida fácil, não, foi uma vida difícil, mas ele sabia o Deus que ele cria, né? Ele sabia que Deus era fiel e que Deus ia cumprir a palavra. E Deus havia dito: se vocês não me obedecerem, vocês vão se tornar escravos. E foi o que aconteceu. Que coisa triste, né? Fazer uma escolha tão errada. Então, hoje fica para nós pensarmos, né? Nós temos decisões para tomar no nosso dia, na nossa vida. Vocês ainda são pequenos, não têm tantas responsabilidades, mas à medida que vocês forem crescendo, cada vez mais vocês terão que fazer escolhas. Então peça sempre a Deus para escolher o que é certo. Não permitam ser influenciados por pessoas que fazem coisas erradas, né? Saiba dizer não a decisões, a escolhas que não agradam a Deus, né? Porque na hora tem coisa que parece até que é bom, mas a Bíblia fala também que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas para o homem, mas o seu final é a morte. Então não escolha isso, não escolha ser escravo do pecado, não escolha fazer aquilo que não agrada a Deus, mas seja como o profeta Jeremias, fiel, mesmo que você tenha muitas vezes que sofrer por causa de uma decisão que você tome, mesmo que pessoas possam ficar chateadas, né? Mas você fala: não, eu prefiro agradar a Deus, porque eu sei que Deus é fiel e Ele vai cumprir, porque Deus tem uma promessa para cada um de nós. Para cada um de nós, Deus tem uma promessa, não é verdade? Ele usou uma pessoa que nem era do povo de Israel, ele usou um etíope, né, para tirar Jeremias daquele poço. E Deus pode usar cada um de nós para sermos bênção, onde nós estivermos, né? Então, que nós possamos aprender com Jeremias a fazer a escolha certa, a escolher Deus, a não deixar que as coisas do mundo, que as coisas terrenas possam nos tirar, né, do nosso alvo que é Cristo, do nosso alvo que é o céu. Amém? Então vamos fazer uma oração para encerrar, né? E na próxima semana nós vamos estar fazendo, né, a nossa lição. Vocês têm que preencher direitinho as atividades, tá? E a gente vai ficar acompanhando. As atividades são para fixar aquilo que nós aprendemos, né? Olha só,
Então, a gente tem que sempre fazer as escolhas certas, aquilo que Deus quer. Mesmo que pareça difícil, obedecer é o melhor, né? Obedecer a Deus vai trazer a vida, né? Então, saiba fazer as escolhas certas. Eu vou deixar um versículo com vocês, que está lá em Provérbios 3:6, que diz assim: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Olha só, vamos repetir? Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Lembre-se de Deus em tudo o que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Olha só, mais uma chave, né? Aqui é a chave da nossa escolha. Se a gente se lembrar de escolher a Deus, de escolher as coisas de Deus, Ele vai nos mostrar o caminho certo. Olha que promessa maravilhosa. Vamos fazer uma oração, então, para encerrarmos? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Pai, assim como o profeta Jeremias, que passou por tantas situações difíceis, mas ele sabia o Deus que ele cria. Ele sabia que a vontade de Deus estava acima de tudo na vida dele. Ele suportou, ó Deus, tantas coisas, tanta humilhação, suportou estar, ó Deus, jogado num poço, passar fome, ser, ó Deus, aprisionado muitas vezes, mas ele sabia que o Senhor ia livrá-lo. Que cada um, Senhor, dos juniores que está assistindo esse vídeo possa entender isso e fazer a escolha certa. Lembrar do Senhor em todos os seus caminhos, porque o Senhor tem o certo, o Senhor tem o melhor, o Senhor tem o excelente. Seja com cada criança, Pai, seja com cada adolescente, abençoando, livrando do mal, ó Deus, que eles tenham uma unção profética de Jeremias sobre a vida deles, que eles tenham poder e autoridade para falar, Senhor, de Ti, que eles estejam, Senhor, conectados, Senhor, que eles estejam, Senhor, ligados nas coisas do Teu reino, para que eles escolham sempre o que é certo, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre cada um, Pai, declarando, Senhor, que eles são poderosos em Deus, Pai, que eles farão proezas, que o Senhor revelará, ó Deus, o caminho que eles devem seguir. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É isso aí, juniores. Então escolha o que é certo, o que agrada a Deus, em nome de Jesus. Amém? Beijo, tchau!